Meu quinto ano favorito aqui do Colégio São Francisco, hoje 4 de dezembro, estamos aí finalizando o nosso ano letivo aí nos próximos dias, é claro, né? A gente ainda vai se encontrar e espero que vocês tenham durante esse ano, esse momento que a gente assistiu essa aula à distância, tenham compreendido alguma coisa, tenham aprendido algo que vai realmente servir para a vida de vocês. E dizer para vocês que o professor, o tio, os demais tios e tias, eles não sabem tudo, eles tiveram que aprender muita coisa esse ano. E que se faltou alguma coisa, vocês nos perdoem, porque estamos aprendendo também com vocês a nos integrar nesse mundo da tecnologia, tá bom? E não é sempre que alguém chega pedindo desculpa por uma coisa que não sabe nem se acertou, se errou, como é que está, não dá para avaliar. É muito difícil o tio avaliar a si mesmo, não tem como, é impossível, né? Logicamente, se eu for me dar uma nota, eu vou me dar um 10 só, na hora, mas eu não sei se é 10. Então, fica aí o nosso, digamos assim, nossos agradecimentos, que vocês façam um sexto ano maravilhoso. Próximo ano é sexto ano, então o assunto é melhor um pouquinho do que esse, porque a gente vai estudar muita coisa interessante. Não sei se vai mudar, não sei se é o tio que continua com vocês. Não, o ano de 2021 é o ano da incerteza, ninguém sabe de nada ainda, né? A gente não sabe de nada. A gente só pode pedir a Deus para que haja luz na humanidade, para que a gente retorne à normalidade. A gente tenha o nosso contato visual e não somente virtual, mas um contato ao vivo com todos vocês. E espero que vocês tenham, digamos, apesar de tudo, gostado dessas nossas aulas. A gente faz com muito carinho e dedicação, embora a gente ache que sempre falta alguma coisa, mas ninguém faz nada, ninguém erra tentando errar. A gente só erra tentando acertar, viu, gente? Então, vamos ver a aula de hoje, que eu vou dar algumas dicas para vocês fazerem as questões que eu passei no livro, tá bom? Aí quem tiver o livro aí de história, alguma coisa que não foi corrigida, traz que o tio corrige. Não importa a hora, não importa o dia, pode ficar à vontade. Pode trazer aí, pede para a mamãe e para o papai passar na escola que o tio dá o visto. Diz alguma coisa a respeito das resoluções de vocês, tá bom? Não se preocupem com isso daí não. Aí na página, olha, nós falamos aí, até agora nós falamos de história do Brasil, né? Nós terminamos uma monarquia que nós tivemos 2 reis, né? Tivemos 2 reis no Brasil, na verdade 3, porque um era mais rei de Portugal do que do Brasil, no caso do Dom João VI. Teve o Dom João VI, né, que veio com a família real para o Brasil. Depois teve o Dom Pedro I, o filho do Dom João VI. Depois teve o Dom Pedro II, que vocês estão conseguindo ver aí, agora dá certo, né? Depois teve o Dom Pedro II, né? E depois de Dom Pedro II, apesar de ter tido a princesa Isabel e outros filhos, eles não governavam o Brasil. Porque depois de Dom Pedro II, o pessoal proclamou a República. Tá bom? Na República, quem vai governar, quem vai dirigir o nosso país é um presidente, tá bom? Então, de repente, pode aparecer questões aí, como por exemplo na página 94, que diz assim: com a proclamação da República, teve início uma nova fase, né? Marque a resposta certa. Como foi chamada a República e qual o primeiro presidente do Brasil, né? O primeiro presidente do Brasil foi aquele velhinho bonitinho lá, o Marechal, deixa eu corrigir aqui. O Marechal Deodoro da Fonseca e seu vice-presidente, Floriano Peixoto, tá bom? Floriano Peixoto, seu vice-presidente. Então, por qual motivo, como era chamada a república desses 2 presidentes, desse presidente e desse vice? Era chamada de República da Espada, tá bom, pessoal? República da Espada, por um motivo muito simples: eles eram militares. Então, como eles eram militares, chamamos então a República do Brasil de
República da Espada. O Brasil ele foi governado, na questão seguinte já dá uma dica aqui também, seguindo essa daí. O Brasil foi governado por presidentes, mas estava sempre do lado dos presidentes uma chamada oligarquia. Oligarquia, que quer dizer governo, né, de poucas pessoas, né? Poucas pessoas. E somente pessoas muito importantes, entre aspas, é claro, somente pessoas muito importantes que têm uma renda muito grande, têm muito dinheiro, que poderiam participar do governo. Os mais pobres, os mais pobres ficavam só olhando, não tinha como eles participarem do governo não, eles ficavam só ali. Rapaz, o que é que eu faço aqui? Não tem muito o que eu fazer não, né? Então eu não participo do governo, não tem muito o que eu possa fazer. Mas os mais ricos, eles eram chamados de oligarquia porque os mais ricos eram poucos, não eram tantos ricos assim, não tinha tantos ricos assim no Brasil, né? Por isso que chama de oligarquia, né? Com o tempo aí, essas oligarquias cresceram e moravam praticamente em dois estados, São Paulo e Minas Gerais, né? Os estados estavam ficando muito ricos aqui no Brasil, Minas Gerais. São Paulo por causa da produção do café, por causa da produção para exportação, e Minas Gerais por causa das minas de ouro e também da produção de gado, né? Do gado leiteiro principalmente, leite. Então, gente, como esses dois estados aqui, ó, começaram a mandar no Brasil, o nome digamos, da confusão aqui foi chamada de política do café com leite, tá bom? Política do café com leite. Eita, agora me deu fome, tio, pelo amor de Deus, não. Café com leite por causa do café produzido em São Paulo nas fazendas e do leite produzido em Minas Gerais nas fazendas também, tá bom? É o nome da política. Então, esse pessoal começou a mandar no Brasil e começaram a surgir figuras muito importantes aqui, para os ricos, é claro, para os pobres nunca aparecia ninguém, os chamados coronéis, né? Os coronéis, eles mandavam nas eleições. Aí daquele que fosse contra o voto, contra os coronéis. Os coronéis, eles tinham essa mania de andar armados, enfim, eles tinham a licença de andar armados e fazer o que quisesse com todo mundo, porque eles tinham digamos assim, um acordo com o governo, né? De eleger os deputados, eleger os governadores. Então eles mandavam as pessoas votarem. Como é que eles sabiam que as pessoas votavam? Muito simples. Naquele tempo, gente, o voto era aberto, tá bom? Todo mundo sabia em quem o outro votava. A pessoa assinava lá um cartãozinho e dizia: meu voto vai para doutor Plínio. Doutor Plínio era neto do coronel que estava se candidatando a governador. Então, o doutor Plínio, muito bonitinho, muito tal, não sei o que, o netinho do coronel, ia eleito. E aí daquele que não votasse no doutor Plínio, né? Enfim, o Brasil já teve de tudo que você pode imaginar em termos de política. Logicamente, nós somos pequenininhos ainda, estamos no 5º ano, estamos ainda aprendendo que não se deve fazer, né? Tal, não repetir os mesmos erros do passado. É para isso que existe essa ciência humana aqui chamada história, gente, para que nós não possamos repetir os mesmos erros do passado. Hoje o voto não é mais aberto, o voto hoje é fechado, ninguém sabe quem votou, né? Hoje não tem mais oligarquias, hoje nós temos uma democracia onde todo mundo vota. Isso é exemplo de aprender com o passado, viu? Ó, mudar o que é ruim e trazer coisas novas e boas, né? Hoje não é só 2 estados que mandam no Brasil, não. O Brasil hoje é uma federação, quer dizer, cada estado pode criar leis, tá bom? É para isso que existem os vereadores. Cada estado tem os seus vereadores, cada cidade, município tem seus prefeitos. Eles podem criar leis, né? Proibido sujar a rua, proibido jogar chiclete na rua, proibido, enfim, tanta coisa. Proibido fazer barulho em frente de hospital, proibido fazer barulho em frente de escola, proibido passar carro e caminhão em frente de escola, enfim. Isso aí tudo. Hoje nós temos essas coisas que foram aprendidas com o passado e foi essa ciência maravilhosa que nos ensinou, chamada ciência sem fim. Não tem fim não, né, gente? Ela só acaba quando a humanidade também um dia acabar. Nossa, tomara que demore muito para isso acontecer, né?
Na página 95, nós temos também outras questões interessantes. Eu vou comentar com vocês aqui aos poucos, né? Para não ficar nenhuma dúvida com a gente. Como aí também na página 95, já falamos dos coronéis, né? Esses caras aí durões que mandavam na política do Brasil. Ainda bem que não tem mais isso, né? Acabou esse negócio de coronel. Que cada um vota em quem quiser agora, hoje em dia, né? Não tem mais esses caras aí chamados de coronéis, não. Ainda bem que acabou esse negócio, né? Pois é. Na página de 90 a 95 temos questões que eu acabei de explicar para vocês. Vocês vão definir o que é democracia, tá bom? Lá pergunta para você, o que você acha que é democracia? Você vai e coloca lá, ó. Democracia é quando todo mundo participa. Democracia é quando o povo participa das decisões. Democracia é quando o pessoal vota. Quando o pessoal levanta a mão e diz, ó, escolho fulano de tal. Então o pessoal vai lá para a urna eletrônica, aperta lá o seu dedinho, né? Escolhe lá na urna eletrônica fulano de tal. Voto no professor, vou votar no professor, porque o professor é durão e tal. Aqui o professor apareceu na tela, quer dizer, todo mundo vota hoje em dia, né? Enfim, é isso aí. Democracia é isso, é participação, tá bom, gente? Eu não vou colocar a resposta não, para você ter uma ideia de como é que responde. É participação, é escolha, né? Democracia é, digamos, o direito de votar, enfim, tudo isso daí é democracia, tá bom? Beleza, não é só os ricos que votam mais sozinhos, não. Os pobres também votam. Ainda bem, ainda bem. Então, olha só, na página 96, o que é que fala? Pergunta, né? Muito bem. Leia as informações, identifique a que movimento estão relacionadas. Revolta de jovens oficiais que não concordavam com a política do café com leite. Tinha um pessoal que não gostava dessa política do café com leite não, né, gente? Café com leite. Eita. Pronto. Tinha um pessoal que não gostava. Quem eram? Os jovens militares, né? Os jovens militares queriam mudança, queriam participar mais, queriam que as pessoas participassem mais das decisões do país. O nome desse movimento de jovens militares ficou conhecido como tenentismo, né? Tenentismo. Os tenentistas percorriam o Brasil em busca de apoio, em busca de pessoas que estivessem interessadas em ajudar eles a derrubar esse pessoal que fazia essa política do café com leite. É isso? Então é isso daí. Teve um movimento muito famoso aqui, que foi o maior movimento tenentista do Brasil, que foi chamado Coluna Prestes. Coluna Prestes, né? Coluna é como se fosse uma coisa forte, rígida, inquebrável. E Prestes é o nome do capitão dessa coluna, dos tenentes que participavam dessa coluna. É o Carlos Prestes. Ele percorreu o Brasil, inclusive chegou ao Nordeste também, né? Muito afinzaço mesmo aí de mudar o Brasil, né? Ele acabou sendo preso, acabou sendo julgado, passou uma temporada na cadeia, depois ele saiu e se candidatou a deputado e venceu, né? Acabou sendo deputado do Brasil ainda. Uma sorte danada, né? Passou preso, acabou sendo deputado. Enfim, nós temos aí a chamada República Nova. Essa república que a gente viu aí de café com leite é conhecida como República Velha, né? República Velha. Beleza? E a República Nova foi onde? República Nova. República Nova foi quando surge um rapazinho que apoiou esse movimento tenentista, o rapazinho chamado Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas, ele apoiou esse movimento chamado tenentista e ele acabou se tornando o presidente do Brasil em 1930 e foi até 1954, faz tempo, 54, olha só o tanto de anos que esse carinha passou no governo, mais de 20 anos. Então, o Getúlio Vargas, ele cria muitas coisas que hoje ainda existem. Ele criou a Petrobras, né, que existe para refinar petróleo. Ele criou as férias que não existiam no Brasil, o pessoal dava férias se quisesse. Ele criou o voto feminino, que as mulheres não votavam antigamente, né? Feminino, é isso. Ele criou, digamos, o que mais? As leis trabalhistas, né? As leis do trabalho, enfim. Criou muita coisa, gente. Foi muito importante Getúlio Vargas, né? Ele criou
a jornada de trabalho de 8 horas por dia. 8 horas por dia. Ele criou o salário mínimo no Brasil, que não existia também, né? Salário mínimo. E ainda criou a estátua do Cristo Redentor, né? Foi ele que bolou aquela estátua do Cristo Redentor, mandou encomendar, né? Faz aí uma estátua bonita, Cristo Redentor. A Igreja Católica adorou, achou demais, achou legal e apoiou ele por causa disso, né? E ele acabou também colocando o ensino religioso nas escolas, que antigamente não existia. E ele colocou o ensino religioso nas escolas, o tamanho da importância desse cara, né? Ensino religioso nas escolas. Foi o presidente do Brasil, né? Logicamente, foi o presidente do Brasil que tomou o poder aqui com os tenentes. A política deixou de ser café com leite e passou a ser chamada de República Nova, viu, gente? É basicão isso aqui, a gente compreender assim rapidão, para quando for fazer as atividades ficar mais claro. Na dúvida, sim, é o seguinte, na dúvida você pega e manda uma dúvida pro tio que o tio responde, tá bom? Tá belezinha. Não esquenta a cabeça com isso daí, não. Aí tem também, tiveram outros presidentes depois do Getúlio Vargas. Teve o Juscelino Kubitschek, a gente chama ele de JK, o nome dele é complicado, é Juscelino Kubitschek. É, muito bem, mas para facilitar a gente chama de JK. Juscelino Kubitschek foi o cara que construiu Brasília, capital do Brasil hoje. O Brasil já teve 3 capitais, né? Ó. A primeira capital foi Salvador, lá na Bahia. Depois a capital do Brasil foi o Rio de Janeiro, tá bom? Que legal, né? Rio de Janeiro já foi capital, beleza, eita. E aí depois, por último, Brasília. Tomara que não mude. Já pensou se colocar Valença para ser a 4ª capital do Brasil? Fica legal, né? Então, o Brasil já teve 3 capitais do Brasil. Essa aqui foi a capital planejada pelo Juscelino Kubitschek. Isso, Juscelino Kubitschek também trouxe para o Brasil fábricas de automóveis. Enfim, a Fiat, a Volkswagen, aquela alemã. Não, meu Deus, a Volkswagen é alemã, isso. A Fiat é francesa, a Fiat. A Honda japonesa veio para o Brasil, a Yamaha japonesa veio para o Brasil, enfim. Muitas fábricas de automóveis e motos vieram para o Brasil no tempo do Juscelino Kubitschek. Tiveram outros presidentes também. Teve o famoso Jânio Quadros. Jânio Quadros, eita, o Jânio Quadros era confuso, o bigodinho. O Jânio Quadros está aí na página 99, né? O Jânio Quadros é o seguinte, ele é aquele cara que queria governar o Brasil, mas era todo atrapalhado. Meu Deus, o presidente mais atrapalhado que nós tivemos. Todo agoniado dos juízos. O Jânio Quadros não sabia o que fazia. Ele acabou desistindo. Passou só 7 meses governando o Brasil. O Jânio Quadros andava sujo, cheio de caspa na cabeça, comia pão com mortadela no meio da rua. Ele queria ser popular. Ou seja, ele acabou se atrapalhando no governo. Passou só 7 meses, desistiu. Assim, ele dizia assim, eu vou desistir para o povo me adular para eu voltar de novo a ser presidente. O povo nunca voltou. E ele ficou tão triste, o bichinho, né? Mas enfim, é um presidente que acabou. Esse aqui é o Jânio Quadros, tá bom? Jânio Quadros. Eita, Jânio Quadros. Janinho. Teve também o João Goulart. João Goulart era amigo do Vargas, né? Só que o Vargas não podia mais ser presidente do Brasil. O João Goulart, ele tinha umas ideias interessantes. Ele queria dividir a terra com os pobres, queria aumentar o salário mínimo em 100%, quer dizer, dobrar. E o pessoal começou a chamar o João Goulart de comunista. Esse cara é um comunista. João Goulart, esse aqui é o João Goulart, tá bom? João Goulart. Vocês que falam inglês, o T mudo no final nem pronuncia, né? João Goulart. Então olha só, é o seguinte, ó, João Goulart, ele foi o presidente, o último presidente antes dos militares tomarem o poder no Brasil, gente. Depois que os militares souberam que ia fazer tudo isso, aumentar o salário mínimo, não sei o que mais, dividir o Brasil, as terras do Brasil porque não tinha nada, os militares deram um golpe no Brasil, pesado. Os militares passaram 20 anos governando o Brasil. E ninguém podia dizer nem que eles eram feios, né? Porque senão os militares desciam a porrada em todo mundo, prendia, torturava. 20 anos depois que os militares saíram, o Brasil se torna uma república novamente, uma república democrática novamente em 1985, o ano em que antecede as eleições diretas. As eleições diretas começaram por aqui. Não que o povo votasse, o povo não votava não, quem votava eram os deputados.
Eu podia estar falando rapidinho, mas pode voltar o vídeo, tá bom? Ver de novo. Então, nessa data aqui foi a data que antecedeu o momento mais democrático que o Brasil já experimentou, o momento da criação da Constituição. Da Constituição de 1988, um livro muito interessante, um livro muito especial. Esse livrinho que o tio vai mostrar para vocês agora é a Constituição de 1988, a belíssima Constituição do Brasil. Olha que interessante, que lindo. Papai e mamãe, compra uma Constituição para mim, papai e mamãe. Deixa na estante aí, nem que eu não leia. Mas um dia eu posso precisar descobrir que lei é que vai me proteger, quais são as leis que nos protegem. Então é um livro cheio de leis, tá bom? Que servem para proteger os brasileiros de qualquer coisa. Então, nesse momento o Brasil passava a ser uma república democrática, de fato, porque antigamente era democracia, mas as mulheres não votavam, os meninos de 18 anos, 16 anos de idade não votavam, e agora já podem votar. Os analfabetos não votavam, agora o analfabeto já pode votar. Os velhinhos até 70 anos de idade tem que votar, né? Então todo mundo agora vota. E todo mundo também pode se candidatar, não é só os ricos não. O analfabeto pode se candidatar a vereador, a prefeito, dependendo da idade. Então tem que ter uma idade também para isso aí. Então, gente, foi um momento aqui legalzão aqui da história do Brasil, tranquilão, sossegado, muita confusão, muita briga. Essas dicas que o tio tá dando para vocês aqui, gente, elas são importantes para você fechar o nosso assunto, nosso capítulo, nosso livro, enfim, né? Alguns presidentes, como Fernando Collor de Mello, apareceram por aqui. Esse pessoal vem aqui, vou mostrar para vocês. Eita, esse pessoal chique. Fernando Collor de Mello foi um presidente que começou digamos, conquistar todo mundo, era simpático, não sei o que mais, mas aí ele começou a fazer umas coisinhas erradas, aí o pessoal começou não, vamos tirar ele. Então o pessoal tirou o Collor de Mello, deu para ele um prazo para ele sair do governo, porque ele e os amiguinhos dele estavam tirando dinheiro, né? Então não pode fazer isso, é errado tirar dinheiro dos brasileiros. Então o pessoal tirou o Collor de Mello. Depois do Collor de Mello, outros presidentes apareceram, como por exemplo o Fernando Henrique Cardoso, o fundador do Plano Real. O real, essa moedinha que vocês têm no bolso aí agora, que você vai comprar um chiclete, essa é a moedinha. Então, foi ele que criou essas moedinhas, o real. O real é uma moeda que é bem semelhante, era semelhante ao dólar naquele tempo. Mas hoje não é mais não, coitadinha. O real ficou para trás, o dólar passou na frente. Vixe. Depois assumiu o Lula, esse aqui todo mundo já conhece, é do nosso tempo, né? O chamado Luiz Inácio Lula da Silva, um operário, né? Trabalhador, se tornou presidente. Teve duas vezes ele foi presidente, né? Então o pessoal gostou, né? A gente não pode dizer que ele foi ruim, que ele foi bom, não. Ele foi 2 vezes presidente, esse aqui também foi 2 vezes presidente. Então, sinal de que o pessoal deve ter gostado dele, né? A Dilma, sempre a engraçadinha Dilma, é uma graça. Enfim, a Dilma foi presidente uma vez, outra vez ela também foi afastada. Teve umas denúncias contra ela também não sabia, não tinha muita habilidade para lidar com esse povo. Acabou caindo em armadilhas que ela mesma preparou. Então é o seguinte, aqui somos nós na atualidade. Somos nós na atualidade. Hoje nós temos um presidente militar, que é o Jair Bolsonaro. Se o mundo acabar hoje, tenho certeza de uma coisa, o Brasil começou com presidentes militares e terminou com presidentes militares, né? Mas ainda bem que o mundo não acaba hoje. Então, gente, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido alguma coisa e compreendido alguma coisa. Qualquer dúvida, deixa aí. Pro tio, fala mais do JK. A gente fala mais do JK. Tio, fala mais do João Goulart. Foi tão legal. Só que ele não chegou nem a se tornar presidente, porque os militares tiraram ele. Expulsaram ele do Brasil. Foi morar no Uruguai para ver se tinha sossego. Porque ele queria ser o cara, né? Ele queria dividir tudo com todo mundo, queria dar emprego a quem não tinha. E os riquinhos apoiaram os militares foram lá e tiraram ele. Ah, tio, legal, entendi. Sei o que é política do café com leite, sei o que é democracia, sei a importância da Constituição de 88, o livrinho que o tio mostrou para vocês, né? Sei também da importância, do valor que é a gente dar valor, a gente valorizar o que nosso passado. Sei para que essa ciência serve, para a gente não repetir os erros.
A gente não precisa viver no passado de forma alguma, para isso tem um tio do professor de história. A gente só tem que aprender com o passado, né? Aprender com o passado e evitar que erros do passado voltem ou retornem. Cuidado com erros do passado, são perigosos demais. Então, ficamos por aqui. Foi um grande prazer ser professor de vocês. Espero que a gente continue no 6º ano. Lá no 6º ano a gente vai estudar as múmias do Egito, a gente vai viajar para a Mesopotâmia, a gente vai estudar o Império Romano, a gente vai ver Jesus nascendo e vamos ver como nós chegamos até aqui com nossa política, nossa economia, nossa sociedade, nossa cultura. Tá bom, gente? Foi legal. Grande abraço aí, 5º ano. Valeu, tchau.